partilhar aqui a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Já estão vendo a apresentação aí, né? Sim, José. Tá aqui na tela. Ok, então vamos lá, gente. Vamos começar. Antes de mais nada, da mesma forma que eu falei antes, repito novamente, é uma satisfação muito grande voltar aqui a essa instituição, no qual passei 3 anos da minha vida aí. Então, realmente é uma alegria muito grande e espero que os outros alunos também possam passar por essa experiência. Né? Possam passar por essa experiência de retornar à escola. Deixa eu ver, parece que a apresentação saiu aqui. Enfim, passar por essa experiência que realmente é muito gratificante, retornar à escola em que você estudou. Então, realmente é muito bom isso. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa apresentação. E vamos começar aqui tratando exatamente sobre esse problema que está na mídia constantemente. Há um ano nós estamos lidando com esse problema, que é essa infecção causada pelo SARS-CoV-2, né, o famoso Covid-19. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as contribuições da física médica, né, no enfrentamento dessa pandemia. O segundo palestrante vai explicar em detalhes o que é a física médica e como ela se aplica, e a questão da inserção, do enquadramento profissional da pessoa que trabalha nessa área. Vou começar fazendo uma breve abordagem aqui sobre esse SARS-CoV-2, né, que é essa síndrome respiratória severa. Então, primeiro nós começamos aqui mencionando que essa doença, essa síndrome respiratória severa, que é causada por um coronavírus, ela se alastrou pelo mundo no ano de 2020. Tem aqui uma fotografia, aqui uma imagem, tem uma imagem aqui de uma micrografia eletrônica mostrando o vírus, esse vírus aqui. Então, é esse elemento aqui que tem causado essa reviravolta em escala global. Então, a gente primeiro precisa ter em mente que existe uma variedade, uma classificação muito grande de vírus, né? Várias famílias, várias classes de vírus, melhor dizendo, né? Então tem o retroviridae, tem o togaviridae e muitos outros. O que nos interessa é essa classe aqui, que é o coronaviridae, né, que é exatamente a essa classe que pertence o nosso coronavírus. Então, esse é o nosso objeto de análise aqui. E só lembrando que dessa variedade, dessa classificação, dessa variedade, melhor dizendo, dessa variedade de classes de vírus, né, nem todas elas resultam em patologia quando entram em contato com o corpo humano. Né, apenas algumas desenvolvem patologias. Né. E no caso desse coronavírus, de maneira bem específica, ele não causava nenhum efeito patológico no corpo humano. Mas como a gente sabe que é uma característica dos vírus, a questão da mutabilidade, eles mutam, a mutação é algo comum. Então, foi o que aconteceu com esse vírus, que estava presente na fauna, e que a partir de agora, através de uma mutação, ele simplesmente começou a desenvolver patologias em seres humanos. Né? Então, aquela velha história, inserção do ser humano, inserção em novas áreas, inserção do ser humano em contato com a ação humana em contato com seres, com animais silvestres,
potencializa esse contato e muitas vezes um patógeno que não é de interesse médico do ponto de vista humano, ele passa por uma mutação e passa a ser, que foi o que aconteceu com esse Covid. Então essa doença, né, esse elemento aí, ele foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, né? Então, de maneira oficial, menciona-se que foi em 31 de dezembro desse ano em que ocorreu o primeiro caso. Mas não é estranho da gente imaginar que outros casos venham ocorrendo, né? Mas, enfim, de maneira oficial ficou constatado isso. Bom, então, oficialmente é assim. Mas o fato é que essa cidade, ela não é uma cidade nova, é uma cidade que tem uma história muito antiga. Wuhan, ela data de 3.500 anos atrás, né? E é uma cidade grande, bem populosa, ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Só para a gente ter uma ideia, a cidade aqui de São Paulo, né, ela tem 12,6 milhões de habitantes, salvo engano, mais ou menos isso aí. Então, é uma cidade bem populosa, como muitas cidades na China são. Estamos falando de um dos países mais populosos do mundo. Então, tudo lá é superlativo. Então, foi nessa cidade que constatou-se, a verdade é essa, constatou-se, foi reportado oficialmente o primeiro caso. Então, acredita-se exatamente isso, que esse vírus ele tem uma origem zoonótica, até porque os primeiros casos confirmados eram pessoas que tinham alguma ligação com o mercado atacadista de fruto do mar da cidade de Wuhan, né, onde costuma-se vender animais vivos. Então, daí essa teoria, até porque esse mesmo patógeno foi encontrado, feito pesquisa, encontraram em alguns animais silvestres, encontraram no pangolim, encontraram em alguns morcegos, enfim. Então, o que teoriza, assim, o que trabalha, assim, a hipótese que é trabalhada em cima é exatamente dessa, né, que ele ocorreu uma mutação em algum desses seres e passou a desenvolver um certo grau de patogenicidade nos seres humanos. Então, a respeito disso aí, lá no mercado, olha, é uma cultura no leste asiático, o consumo de animais vivos e dos mais variados, cobras, marmotas, morcegos, pássaros, isso é algo cultural naquele extremo leste ali asiático. Tanto é que se a gente for ver na Tailândia, tá lá o pessoal comendo escorpião, comendo aranha caranguejeira, e assim por diante. E o hábito e o consumo também até de animais que para nós são domésticos. A gente vê aqui gato. A questão do cachorro na China, houve de fato, sim, houve uma questão de uma proibição. Foi até questionado de manhã, na apresentação de manhã, questionando a questão da proibição. E, de fato, houve uma proibição, sim. Mas a gente sabe que existe uma diferença em ser proibido e não se fazer. Por exemplo, a gente sabe que é proibido criar animal da fauna silvestre aqui no Brasil. Tem uma lei específica sobre isso, que é a Lei 9.605 de 98, mas, no entanto, é comum a gente ver gente criando aí numa gaiola, um sanhaçu, um bico de lacre, um papacapim, um galo de campina e coisas dessa natureza. Então, sabe-se que apesar dessa proibição, ainda é visto, em algumas províncias chinesas, isso ainda é consumido. Né? Agora no almoço, ainda confirmei, tem um colega meu aqui que o filho dele estuda lá, estuda numa cidade chinesa, eu ainda confirmei com ele agora há pouco, e de fato, ainda tem o hábito, não é mais tão exposto assim como a gente vê nas fotos, muitas vezes ele já vende o animal já cortado, já fracionado, meio que debaixo dos panos, mas ainda existe a comercialização. E, como eu disse, ali no leste asiático, isso é comum. Ali mesmo na própria Indonésia, durante a pandemia, aumentou foi o consumo dessa carne. Então, é algo que é tradicional, é algo que é comum deles lá. Isso a gente pode até entender de certa forma, porque todo mundo sabe, quem tem família no interior aqui do estado, enfim, todo mundo ouviu falar de gente que experimentou comer uma carne de peba, comer um tejo, coisas dessa natureza. Então, enfim, esse é o costume deles lá, é algo histórico deles, está se combatendo, mas principalmente em função do Covid-19, estuda-se lá muitas limitações a essas carnes ditas exóticas, mas enfim, é algo que ainda acontece lá.
Então, o fato é que, voltando ao nosso assunto, o fato é que, em 11 de março desse ano, a própria Organização Mundial de Saúde, ela declarou não um surto, mas sim uma epidemia de SARS-CoV-2. Então, antes da gente passar para frente, vamos conceituar o que é surto, o que é epidemia, pandemia, endemia, o que é a diferença disso aí. Então, surto é algum número repentino de casos de algum patógeno, de alguma patogenicidade aí que acomete uma determinada população e que, de maneira rápida, enfim, surgem esses casos. Geralmente em um local isolado, como, por exemplo, um bairro, por exemplo. Né? Agora, quando isso se manifesta, extrapola alguns limites geográficos, aí atribui-se o termo de epidemia, que é quando ele extravasa determinados limites geográficos. Por exemplo, uma epidemia municipal é quando uma determinada doença ela se alastra por alguns bairros, não é localizada em apenas um, é 2, 3, 4. Ou então em municípios, então se torna uma epidemia estadual, ou então em vários estados, né, uma epidemia estadual, nacional. No caso da pandemia, é quando isso obtém proporções globais, se instalam em várias regiões do planeta. E é o que está acontecendo agora, é o que a gente vê aí nas notícias, várias cidades voltando a determinar lockdown, enfim, tentando conter a disseminação desse patógeno. E endemia é aquilo que acontece com muita frequência em determinado local, quer seja município, quer seja país, né, estado. No caso aqui, a nossa dengue, que é, digamos, a nossa doença de estimação, porque nunca se acaba, a gente vive cultivando ela, a verdade é essa. Os nossos hábitos fazem com que essa doença ela se perpetue, então é comum, é endêmico aqui no Brasil. Né? Então agora nós vamos tratar sobre o SARS-CoV-2 propriamente dito. Vamos começar a tratar aqui de alguns sintomas, da sintomatologia delas. Primeiro, os sintomas iniciais que são mais frequentes. Então, primeiro a gente precisa ter em mente que essa é uma doença que atinge o trato respiratório. Então, como toda doença do trato respiratório, ela tem um conjunto de sintomas, a sua sintomatologia é muito parecida a muitas outras, como, por exemplo, parecida com uma gripe. Mas olha só, os sintomas mais frequentes, eles costumam se manifestar, na média, note, na média, entre 5 e 6 dias após a infecção. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por que na média? Porque já tem casos registrados de indivíduos que começaram a manifestar sintomas de um dia após a infecção até 14 dias. Né? E tem casos mais raros, mas tem de gente demonstrar sintomatologia até 3 semanas depois. Né? Então, de fato, é algo que tem que se dar atenção. Então, lembrando que a questão da transmissibilidade é uma característica dessa doença, então daí a importância da gente manter o isolamento social. Então vamos lá, sintomas frequentes. Primeiro, fadiga, né, aquela famosa moleza no corpo, aquele cansaço. Quando a gente adquire uma gripe, né, uma contaminação por influenza, né, uma gripe, a gente também sente isso. Digo e repito, são doenças do trato respiratório. Então, muitos sintomas são parecidos. Outra questão, febre. Qualquer infecção, qualquer processo infeccioso no corpo humano geralmente resulta nisso, em febre. E com o Covid, o SARS-CoV-2 não é diferente. Tosse também acontece. É algo comum, faz certo no corpo, do corpo dentro desse patógeno. Aí vem alguns sintomas menos comuns, mas que também acontece, que é a faringite, que a gente observa aí nessa garganta, esses pontinhos vermelhos, que são inflamações, que é exatamente onde o vírus ele está atacando no tecido, o corpo humano procura jogar lá, irrigar mais com sangue, porque irrigando mais com sangue, as próprias defesas do corpo presentes ali, elas vão poder atuar, então é uma reação do corpo, exatamente a essa infecção, quando atinge determinados tecidos, então a faringite é um deles, a questão da cefaleia, a famosa dor de cabeça,
Quem tem aquela gripe braba, muitas vezes quem pega aquela gripe braba, a pessoa sente aquela moleza no corpo, aquela dor de cabeça, faz parte também, e com SARS-CoV-2 também é um sintoma que pode ocorrer. Por que pode ocorrer? Porque de repente não, óbvio, todos os seres humanos, eles são diferentes uns dos outros. Uns vão desenvolver mais uns sintomas, outros menos, mas, no geral, é algo que pode ocorrer. As dores musculares, assim como acontece com influenza, com os resfriados, com a gripe, também esse sintoma ele é desenvolvido. E também, outro interessante, que é menos frequente, mas acontece também, que é a anosmia, hiposmia, que nada mais é do que a ausência total ou parcial do olfato, né? Então, a que se atribui a isso aí? A conclusão que se chega até o momento é de que o dano que o vírus ele causa no epitélio nasal, né, é a origem disso aí. Né? Ele ataca essas células, essa camada de células responsável por registrar os odores, né, que envolve também as células de sustentação e as células tronco. Então, ocorre o dano aí. Então, conclui-se por conta disso que esse seja o caso da COVID. Por que conclui-se? Tem um estudo muito recente, publicado pela Stephanie Sutherland, que ela publicou na revista Scientific American. É recente, foi de dia 18 desse ano. Dia 18 do mês que vem, do mês passado, na realidade, bem recente. Então, ela chegou a essa conclusão porque ela levantou a deles pela ligação das proteínas S, spike, proteínas spike, né? Que são os receptores e também, melhor dizendo, das proteínas spike, então os receptores da enzima, que também são conversoras da angiotensina 2, ACE2, que são presentes tanto nas células de sustentação, né, e que também ficam na superfície. Então esse foi um primeiro elemento, mas também ela observou, né, que existe também um equilíbrio iônico, né, isso aí é constatado, existe um equilíbrio iônico no muco, né, que os neurônios olfativos, eles dependem para enviar sinais para o cérebro. Então esse equilíbrio iônico, quando ele é rompido, né, quando ocorre o desequilíbrio, a sinalização neuronal ela é interrompida, e a consequência é a perda do olfato. Então, esse é um segundo ponto que ela levantou. Então, através de um estudo que ela mencionou também, um estudo francês, um estudo experimental, onde observou-se em determinadas cobaias que indivíduos contaminados com SARS-CoV-2 por via nasal, eles apresentaram entre 2 e 3 dias após a infecção, metade das células de sustentação elas estavam contaminadas pelo SARS-CoV-2. Né? E o que aconteceu? Esses tecidos, essas células contaminadas, o resultado disso aí foi exatamente o desaparecimento dos cílios. Então, esses cílios olfativos, né, eles praticamente desapareceram. Então, o que resultou na perda na perda do olfato, né, nessa anosmia. Então, por isso que ela chegou a essa conclusão nesse estudo. Então, a ageusia e digeusia, o mecanismo é parecido. Ela diz respeito à perda total ou parcial do paladar. Então, o mecanismo é parecido. O funcionamento, a ação do vírus também obedece a esse mesmo padrão. E outros sintomas, dores abdominais, náusea, vômitos, diarreias. Então, esses são outros sintomas iniciais, também que se parece muito com outras ações virais. Então, por isso que é muito importante, você sentiu coriza, calafrio, febre, vá imediatamente ao médico, porque você não sabe se é um simples resfriado ou se é, infelizmente, essa doença triste. Né? Então, passamos agora para alguns problemas mais graves, que é a dispneia, né, que é a famosa falta de ar. Né? Então, o que nós observamos, né, nessas imagens aqui do lado, essas manchas esbranquiçadas, são exatamente a ação do vírus nos alvéolos pulmonares. Né?
que é que acontece? O corpo tentando secretar essa massa viral, ocorre a produção de fluidos para tentar expulsar, né, e aí ocorre outro problema, porque esses fluidos eles tendem a se acumular e a tendência do próprio indivíduo morrer asfixiado pelos seus próprios fluidos é grande, sem falar também que esse processo infeccioso nos alvéolos pulmonares resultam também na formação de massas fibrosas, né, o que retira a elasticidade do pulmão e também interfere no mecanismo da respiração. Então, por isso que quando indivíduos chegam nesse estágio, geralmente eles são intubados, porque a taxa de saturação de oxigênio no sangue, ela reduz bastante. Então, problemas respiratórios são comuns, tromboembolismo pulmonar macroscópico, conforme mostra essa imagem aí, e daí a importância de você ter em casa um equipamento para medir a saturação de oxigênio no seu sangue, que é o famoso oxímetro, né? Então é até recomendável você ter em casa. Por quê? Porque muitas vezes você sente alguns sintomas, você procura um atendimento médico, geralmente muitas vezes acontece deles notarem que não são sintomas graves e mandar você de volta para casa. Né, mandar você de volta para casa porque não apresentou sintomas graves. Mas nada impede desse seu quadro evoluir. Então, daí a importância de você estar em casa, né, monitorando a sua saturação de oxigênio. Por quê? Porque ela bateu em 95%, você tem que procurar ajuda médica imediata. Então, daí a importância de você fazer o monitoramento. Esses equipamentos você encontra para vender nas farmácias. Nas farmácias realmente tem um precinho mais salgado, entre 200 e 200 e alguma coisa. Mas na internet você encontra muitos sites vendendo até de R$60, sites chineses, enfim. É interessante você ter para monitorar. E digo e repito, você percebeu a redução de saturação de oxigênio, procurar imediatamente o auxílio médico, porque a evolução dos sintomas da SARS-CoV-2, ela é muito rápida. Muito rápida. Então, se você tiver de madrugada, viu que está lá 95 graus, não espere, 95%, não espere o dia amanhecer, vá imediatamente, que é para tomar as medidas o mais rápido possível. Outra questão são sintomas dermatológicos, melhor dizendo, que em alguns casos podem aparecer. Problemas vasculares cardíacos, a gente vê aí a trombose macroscópica da artéria coronária direita. Isso foi extraído de um homem que faleceu, acometido aí do SARS-CoV-2, né, um senhor de 61 anos, né, e a gente observa aí o próprio dano alveolar. Então, é algo que acontece, muitos indivíduos vêm a óbito muitas vezes por conta disso. Então, digo e repito, tem que se procurar ajuda médica imediata, porque muitos indivíduos desenvolvem a sintomatologia severa muito mais rápido do que outros. Então, não se pode demorar. E também no próprio tecido cardíaco, a gente vê outros sintomas, como microaneurismas e coisas dessa natureza. Também questão motores, problemas motores. Né? A encefalopatia necrosante, né, é algo que também observa assim, alguns indivíduos de origem viral. Então, nessa imagem aqui, a gente observa essa parte esbranquiçada, exatamente isso, o ataque viral aí no encéfalo. E agora nós vamos abordar as sequelas mais graves, a sintomatologia mais grave, o que realmente preocupa bastante. Então, a primeira coisa que a gente observa, que já começou-se até a comentar antes, né, é a danificação permanente de órgãos com inflamações no coração, a questão da miocardite. Então, muitos indivíduos que desenvolvem a forma grave do SARS-CoV-2, eles apresentam essas inflamações no coração. E isso resulta em vários problemas, como arritmias e até mesmo chegando à própria parada cardíaca. E vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Conforme mencionado antes, o desenvolvimento de fibroses, materiais fibrosos, o organismo tentando expulsar
atacar, né, essa massa viral que está em determinados tecidos do pulmão, aí cria esses fibromas, o pulmão ele perde a elasticidade, aí você, de repente, você perde sua capacidade de saturar oxigênio, a sua saturação de oxigênio, ela cai. Então, isso aí é algo recorrente em sintomas graves, né? Sem falar em outros problemas, que extrapolam outros órgãos, como também a questão do próprio rins. Em alguns pacientes, nota-se isso, a questão da insuficiência renal, é como muitos deles terem que passar por diálise, e até mesmo, muitas vezes, depois de serem curados, da própria Covid-19. Ainda observa-se sequelas nos indivíduos. E a questão da neurológica, a perda de funções motoras, isso muitas vezes se prolonga por prazo indeterminado, porque muitas vezes ocorre a danificação da bainha de mielina, né? A mielina, conforme a gente observa aí, ela fica danificada, ela é danificada, muitas vezes resultando em síndrome de Guillain-Barré. Então, isso se prolonga após a solução do seu quadro infeccioso. São sintomas, são sequelas que muitas vezes a pessoa demora a superar. E está aqui um exemplo muito claro, de um jovem atleta de 19 anos, que ele morreu por complicações neurológicas em função da Covid-19. Um jovem, ele era atleta, ou seja, ele não tinha nenhuma relação com os grupos de risco, mas ele desenvolveu essa sintomatologia aí, ele desenvolveu esses problemas, essas complicações, e mesmo depois de se tornar, de ser declarado, digamos assim, entre aspas, curado, mas essa sequela, ela permaneceu e levou o indivíduo a óbito. Jovem, 19 anos. Então, outro problema que a gente observa de sintomas graves, de pessoas acometidas pelo SARS-CoV-2, além do inchaço dos vasos, a própria questão de trombos, que resultam em infartos, resultam em hemorragias, e coisas do gênero. Então, está aqui um outro exemplo claro, um coordenador médico. Ele era atleta de jiu-jitsu, médico, ortopedista, uma pessoa com conhecimento técnico de causa, uma pessoa com atividade física muito boa, mas infelizmente chegou a falecer. Então, o que acontece? Existe aquela estatística. A gente sabe que realmente indivíduos mais fragilizados, como idosos, ou gente com algumas comorbidades, elas desenvolvem com mais facilidade sintomas graves do SARS-CoV-2. Mas nada impede de outros indivíduos fora desse grupo de risco também desenvolver. Então, daí a importância da questão do isolamento social, para exatamente reduzir esse contato e o contágio. Porque é uma loteria, Ninguém tem na testa dizendo, eu não vou desenvolver sintoma grave. Ninguém tem. Só quando você pega isso aí, e aí você vai saber se desenvolve ou não. Então, para evitar, então o interessante é isso aí. Isolamento social em primeiro caso. Aí depois vem as outras medidas, máscara, álcool, e assim por diante, coisa que todo mundo está acostumado e sabe. Então está aqui um caso também bastante interessante, de uma menina de 5 anos, note, uma criança de 5 anos, completamente fora dos grupos de risco, mas que morreu de Covid, de complicações, melhor dizendo, complicações decorrentes do SARS-CoV-2, note, após receber alta do hospital. Teoricamente ela estava curada, mas complicou-se, uma criança. Então, aquela coisa, é uma loteria. Então, não quer ser contemplado nessa loteria, então não corra o risco, a verdade é essa. Então, outros problemas graves, como inchaço dos vasos, trombos, enfim, isso aí acontece. Agora, vamos entrar no campo propriamente dito. Então, o que é a física médica, qual a contribuição que a física médica ela dá nesse quesito, no combate ao SARS-CoV-2? Qual a contribuição dela? Quais são as atribuições de um profissional que atua na área de física médica e assim por diante? Então, eu passo a palavra agora para o próximo palestrante, que é o Vitor Vilas Boas, que ele vai aprofundar mais nessa questão. Então, agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.